Olá, tudo bem? Eu hoje quero falar de um tema que eu já tratei em outros vídeos anteriores e que tem a ver com a questão das privatizações. Mas antes eu quero começar pedindo a vossa colaboração para ajudar a fazer crescer este canal, considerando se inscrever no canal, caso não o fez ainda, partilhando nas redes sociais, dando like se gostar, dislike se não gostar e deixando os seus comentários. Eu respondo a todos os comentários no canal, tanto de quem concorda comigo como quem discorda. Eu procuro não deixar ninguém sem uma resposta aos comentários que colocam nos vídeos. Eu quero tratar dessa questão da privatização porque há muita coisa que está acontecendo no Brasil que já se passou na Europa no passado e as pessoas parece que finalmente aprenderam. Primeiro, empresas estatais não é necessariamente para dar lucro. Porquê? Porque só faz sentido o Estado manter na sua posse empresas estatais de setores que sejam estratégicos. No entanto, nem isto no Brasil está a funcionar. Porque a ganância do setor privado por certos setores que eles sabem que é muito fácil se tornar lucrativo, eles vendem a ideia que esses setores dão prejuízo por um problema de má gestão, quando na realidade o que acontece é que esses setores, quando dão prejuízo, é porque ou eles praticam algum aspecto, têm alguma questão social, por exemplo, na pressão que está a haver agora dos Correios. Vai ser muito fácil, eu tenho a certeza absoluta que Correios for privatizado, eles vão começar a dar lucro. Porquê? Porque o que eles vão fazer é quais são as cidades cujo número de habitantes não é suficiente para ter postos de Correios que gerem lucro. E vão encerrar esses postos. As pessoas vão deixar de ser servidas pelo Correio como são servidas hoje. Só que ninguém vai dizer isso às pessoas, porque o que interessa passar é o lobby e interessa passar a ideia de que os Correios dão prejuízo, que se for privatizado já vão começar a dar lucro. E vão efetivamente começar a dar lucro. Mas eles poderiam começar a dar lucro se o Estado fizesse rigorosamente o mesmo que os privados vão fazer, que é encerrar os postos que dão prejuízo. Só que aí as pessoas iam reclamar porque perderam os serviços dos Correios nas suas localidades. Mas é isto que vai acontecer se os Correios forem privatizados. E o que é que eu estou, me levou a gravar este vídeo agora? É pelo seguinte, o que eu acabei de assistir agora, que está a haver uma pressão dos privados no setor elétrico para o Estado subsidiar o setor e ainda querem aumentar o custo de energia em 3,6%. Agora eu pergunto, se isso acontecer, quem é que vai ser atacado pelo aumento da eletricidade? O setor privado? Não, vai ser o governo. Sendo que o setor atualmente é privado. A Eletrobras foi privatizada, houve um lobby extremamente forte para a Eletrobras ser privatizada, porque supostamente ela dava prejuízo. Agora, o que é que acontece? É muito fácil ela começar ela a dar lucro. Eu aumento o custo da energia, as pessoas não podem ficar sem eletricidade, vão ter que pagar. Foi exatamente o mesmo que aconteceu com a Sabesp. A Sabesp, então, foi uma maravilha em São Paulo, porque as ações valiam mais de 80 reais, foram vendidas por 67. Um desconto espetacular. Quem ficou no prejuízo foi o Estado de São Paulo. E o que aconteceu agora no setor da Sabesp, fornecimento de água, saneamento? Os preços subiram. Com a Eletrobras é a mesma coisa. E agora, eles, além do aumento de 3,6% que querem pôr na energia, ainda querem subsídio do Estado. Agora, eu pergunto assim, se o problema da Eletrobras ser privatizada é porque dava prejuízo, se o Estado passar a subsidiar o setor, não é dinheiro que estará a sair do Estado na mesma. Esse setor não vai continuar a dar prejuízo para o Estado, sendo que ele agora é privado. Ou seja, se antes o prejuízo beneficiava diretamente o consumidor, agora é um prejuízo que vai ser gerado para beneficiar os acionistas das empresas. Porque o consumidor não só vai continuar a pagar energia mais cara, como o setor passa a ser determinados preços
pelo setor privado e, com isso, eles elevam o preço, como o lobby continua agora no sentido do Estado subsidiar o setor. Então o dinheiro que saía do Estado no eventual prejuízo vai continuar a sair. E a população não vai ganhar nada com isso. Aqui na Europa aconteceu algo muito parecido. Uma pressão muito grande dos lobbies por setores que eles sabiam que era possível gerar lucros. Um setor que o setor privado nunca se interessou, nem nunca se interessará, porque sabe que não há forma desse setor ser lucrativo, é dos transportes ferroviários. Aqui na Europa é tudo estatal. Todos eles dão prejuízo. Não tem uma linha que dê lucro. Não é problema nenhum. Porquê? Porque o serviço dos transportes ferroviários tem um papel importante para facilitar a deslocação das pessoas. Vocês acham o quê? Que essas linhas de trens de alta velocidade na Europa, alguma delas dão lucro? Não, todas elas dão prejuízo. E ninguém diz que não se faça, pelo contrário, a população faz pressão para que se faça. E o setor privado não se interessa, porque sabe que vai dar prejuízo. Que não tem forma desse setor de gerar lucro. Aí eles não se interessam. Agora, se interessam por setores como os Correios, por exemplo. Se interessam pela energia, porque a pessoa não pode ficar sem energia. Se eles subirem o preço, as pessoas vão ter que continuar a usar a eletricidade, vão ter que continuar a pagar. E agora faz a pressão para o Estado subsidiar. E depois é o melhor dos mundos. Porque depois o mesmo lobby que faz tudo isto é o lobby que depois tenta responsabilizar o governo, e neste caso o governo atual, sendo que o processo da privatização foi feito nos governos anteriores. Foi feito no governo Temer, no governo Bolsonaro, foi aí que foram feitas as privatizações. E são essas privatizações que vão levar ao aumento dos custos destes setores. Depois vão responsabilizar o Estado. E depois, o que é que o Estado vai ganhar com isso? Eu acabei de assistir uma coisa absurda a falar desse setor elétrico, dizer que se está a pensar subir a eletricidade, que vai subir a eletricidade em 3,6%, e o mesmo lobby que fez pressão para se privatizar, está agora a fazer pressão para o Estado subsidiar o setor. É isto que vocês têm. E agora estão a fazer o mesmo com os Correios. Eu insisto, os Correios vão começar a dar lucro se for privatizado. Mas depois, as comunidades que hoje têm o serviço dos Correios, porque dê prejuízo, dê lucro, o Estado está presente, vai deixar de ter. Não tem nada a ver com questão de gestão. Além de, claro, a tática que se usa sempre quando se quer privatizar o setor é sufocar de tal forma o setor que faz com que, por exemplo, no caso dos Correios, por aquilo, eu aí não tenho provas, mas por aquilo que eu tenho ouvido, há pessoas que têm conhecimento da área dizer que a frota está toda sucateada e normalmente uma viatura, quando dá problemas, arruma-se para o lado e às vezes é só uma questão simples, mudar um pneu, mudar um problema mecânico simples. Não, arruma-se a viatura para o lado. Porquê? Porque o objetivo é sucatear a empresa, levar a empresa a essa situação de gerar prejuízo, para que o lobby funcione, para que leve a empresa a ser privatizada. Quando ela for privatizada, eles resolvem esses problemas que eles próprios criaram, pela pressão do lobby que foi criado, e depois retira uma série de serviços que tinham uma função mais social do que propriamente de gerar lucro, e depois as pessoas que vivem nas grandes cidades não vão ter problemas nenhuns, porque elas vão continuar a ter o serviço de Correios exatamente igual. Quem vai sofrer as consequências disso? São aquelas pessoas, muitas delas, que apoiam esse tipo de situações, que vivem em pequenas cidades do interior e que vão deixar de ter os serviços, os postos dos Correios a funcionar. É tão simples quanto isso. E agora, o absurdo é que esse canal de televisão noticia isto
como se eles não tivessem contribuído para fazer pressão para a privatização da Eletrobras, como se ele não estivesse nesse momento a fazer pressão para a privatização dos Correios. É impressionante. Eles fazem o lobby, fazem a pressão no sentido do interesse de um grupo. Quando acontece aquilo que se sabe que vai acontecer, eles noticiam as coisas como se... Não, nós até fomos contra a privatização. É que nem tocam no problema que tem a ver com a privatização desses setores. Esses setores nunca deveriam ser privatizados. E a Europa teve essa experiência. Muitas privatizações que foram feitas, setores estratégicos na Europa, foi revertido. Porquê? Porque o Estado continuava a ter custos com aquele setor que só beneficiava os privados e os custos do serviço subiu para o consumidor. Não funcionou. E o que é absurdo é que era óbvio que não ia funcionar. Só que o lobby funcionou e levou o Estado a privatizar. Só que depois a pressão da população, que quando finalmente percebe que aquilo de facto lhe caiu no seu bolso, fez a pressão ao contrário e o Estado voltou a reestatizar. Isso ocorreu sobretudo aqui na Europa, no setor de distribuição de água, de saneamento, que também foi privatizado. Foram revertidas em quase todos os países. Esse processo foi revertido total ou parcialmente. Porque na França, por exemplo, foi totalmente revertido esse processo de privatização desse setor. Porquê? Porque a população estava a pagar os custos e o Estado não se beneficiava em nada não beneficiou em nada desse processo. É tudo tão baseado em mentira, é tudo tão baseado em falsidade. As pessoas são tão manipuladas porque é muito fácil. Porque se eu focar o problema no problema do setor dar prejuízo e convencer as pessoas que se for privatizado aquele setor deixa de dar prejuízo, e efetivamente deixa. Porque é muito fácil deixar. É só dizer, ok, não vamos privatizar, vamos manter estatal. Mas só que nós, para isto começar a dar lucro, é muito fácil. Nós vamos subir o preço dos serviços. As pessoas não iam gostar. As pessoas iam ficar indignadas. Então, se elas vão ficar indignadas, se o setor se estatal, para deixar de dar prejuízo, começar a dar lucro, sobe o preço do serviço, por que é que elas não ficam indignadas da mesma forma quando o setor privado pega essas empresas e se limita a subir os preços dos serviços? Isso é que é absurdo. Bom, neste vídeo ficam por aqui. Espero que continue a acompanhar o canal, ajudar a fazê-lo crescer. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.